Bom dia a todos, então. Então, como já foi falado, a gente vai estar estudando sobre o pecado, a doutrina do pecado. Wayne Grudem dá uma definição de pecado, que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja atitude, seja em natureza. É quando a gente está contra alguma lei de Deus, quando a gente age contra Deus e a sua vontade. Tem a definição aqui que pecado é a transgressão da lei, ou a omissão da lei de Deus, revolta ou rebelião contra o nosso Deus, quando a gente se coloca contra o seu ensino, é a nossa inimizade contra Ele. Aí tem diversos textos bíblicos, eu vou estar lendo aqui 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então o pecado é tudo aquilo que vai contra a lei, contra a Bíblia, contra o ensino de Deus. A gente também tem em relação a como se originou o pecado. Em relação a Deus, a gente não pode dizer que Deus deu origem ao pecado, ou que Deus criou o pecado, ou o mal moral em si. No entanto, no plano de Deus já estava incluído o pecado, no sentido de vontade permissiva. Deus permitiu que as suas criaturas livres, primeiro Satanás, depois Adão e Eva, pudessem pecar, e assim a transgredir a lei de Deus, e o pecado entrou no mundo. Deus não agiu ativamente para que o pecado entrasse no mundo, no sentido de dele determinar que Adão e Eva pecassem, mas estava dentro do plano de Deus a liberdade do pecado entrar no mundo. Em relação a Satanás, a gente não pode pressupor que o diabo tem a mesma força ou o mesmo poder que o nosso Deus. Deus é muito superior a qualquer coisa já criada. Então a ideia que Deus disputa com o diabo alguma coisa é uma ideia falsa. Porque o diabo, ele é submisso ao nosso Deus, embora ele seja opositor, adversário, como a própria palavra Satanás diz, ele é contrário ao nosso Deus. Em relação à origem do pecado, o pecado se achou em Satanás também lá no céu, quando ele se opôs a Deus. Existe uma passagem em Ezequiel que alguns entendem que se refere à origem do pecado. Primeiramente, essa palavra se refere ao rei de Tiro, mas pode ser que o sentido pleno até se refira a Satanás. Eu vou estar lendo aqui Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 15, que diz assim: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em você. Muitos relacionam esse texto ao diabo. Eu tenho um pouco de dificuldade em fazer isso, mas pode ser. Eu prefiro me apoiar em textos que são mais claramente referidos ao diabo, quando a gente vê o diabo pecando. A gente tem lá em Gênesis 3, de 1 a 5, a gente vê que Satanás tentou a mulher, lá através quando ele estava em forma de serpente. Está no capítulo 3, a queda do homem e da mulher lá. E em 1 João 3, capítulo 3, versículo 8, a gente verifica que Satanás peca desde o princípio. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então o diabo é opositor a Deus e vive em pecado desde o princípio, desde sua rebelião no céu, como a gente tem lá em Apocalipse 12, que a gente vai ler daqui a pouco. Quando fala em relação aos anjos também, que não somente Satanás, não somente o diabo pecou, melhor dizendo, mas também anjos caíram com ele, os casos são os demônios. A gente vê isso em Apocalipse 12, eu vou ler só os versículos 13 e 4 aqui, que diz assim, Apocalipse 12, 13 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres,
e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Aqui pode estar se referindo especificamente à rebelião de Satanás no céu, ou à história toda que Satanás sempre se opôs a Deus, assim como anjos que o seguiram. A ideia da mulher aqui, que estava para dar à luz, muito provavelmente se refira a Israel, na qual Jesus Cristo veio através dos judeus. Então, Satanás pecou e também uma terça parte dos anjos seguiram ele. Pedro e Judas também nos falam a respeito da rebelião no céu. 2 Pedro 2,4, Judas 6, trazem mais ou menos o mesmo pensamento. Eu vou estar lendo aqui apenas 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservados para o juízo. Que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas eles estão prontos para o juízo. Deus é superior a eles. Como eu falei logo nisso, de nenhuma maneira, demônios ou Satanás disputa poder com Deus. Deus determinou o que aconteceria com eles. Deus é superior a eles, como é superior a qualquer outra coisa. Então a gente viu a queda de Satanás, do diabo, dos anjos lá no céu, quando pecaram, e também a relação à queda do homem no jardim do Éden. Deixa eu estar abrindo aqui em Gênesis 3, quando a gente vê a relação à queda do ser humano. Gênesis 3, capítulo 1, diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, e nem tocar nele, para que não venha a morrer. Aí o versículo 4 agora de Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui, esse é o princípio da narrativa da queda do ser humano. E a partir desse momento, o pecado entrou na humanidade. E as consequências do pecado atingiram tanto a questão cultural, como a questão social, quanto a questão da natureza criada por Deus. E, obviamente, o próprio ser humano em si. A gente vai ver depois as consequências do pecado. Então, ele foi devastador para diversas áreas, na verdade, para todas as áreas da criação de Deus, devido ao pecado do homem e da mulher aqui também. Adão e Eva eram nossos representantes no jardim do Éden, e por isso todos nós nascemos pecadores. É como se nós pecássemos em Adão. Através de Adão, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, vendo aqui sobre a natureza e as características do pecado. Como eu falei antes, pecado é transgressão da lei de Deus. A gente viu lá em 1 João 3, 4, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. No grego é hamartia,
onde pode-se entender a etimologia da palavra como errar o alvo. Aqui eu botei algumas definições que pecado ele é um mal específico. Nem todas as coisas ruins que acontecem no mundo são pecados. Terremotos, acidentes ou desastres naturais não são pecados. Por exemplo, teve um tsunami. Um tsunami não é um pecado. Então nem todo mal é um pecado. O pecado é aquele que é feito contra Deus e a sua vontade. O pecado também se limita a nós, a seres humanos. Um cachorro não peca, um gato não pega, um papagaio, seja quem for. É limitado a seres racionais, somos a nós. Então, se o cachorro fizer uma coisa errada, enfim, não há pecado para seres irracionais, somente para nós. Pecado, ele também é tanto a nossa natureza pecaminosa interior, como o resultado dessa natureza, a nossa prática também é pecaminosa. Vou estar lendo aqui Romanos 7, 17, que diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui é Paulo falando, no contexto onde está tratando antes da conversão dele, que ele era escravo do pecado, e o pecado que habitava nele, a sua natureza pecaminosa, leva ele a pecar. A partir do capítulo 8 de Romanos, a gente começa a falar justificados por Deus. Então, se refere Paulo numa vida já justificada, já salva por Deus. Mas não é porque temos uma nova natureza em Jesus Cristo que nós perdemos completamente nossa tendência pecaminosa. Ainda temos a tendência pecaminosa, mas depois somos salvos, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, temos uma nova natureza nele, nós vamos lutar contra o pecado. Nosso estado natural, nós somos escravos do pecado. Depois de salvos por Cristo, nós somos escravos de Cristo, porque vamos fazer a vontade dele. Vamos lutar para fazer sempre o que ele deseja, e não mais lutar a favor do pecado, como homens naturais, como seres humanos ainda não regenerados. Eu botei aqui também que pecado implica em incapacidade espiritual. Com o pecado, a imagem de Deus no ser humano, ela ficou corrompida. Deixa eu abrir aqui em Romanos 1, que não pegou a cópia no computador. Se irmãos desejarem abrir, Romanos capítulo 1, vamos ler só um pedacinho a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que pode se conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É interessante aqui que a gente vê a questão da ira de Deus revelando contra a prática do pecado, e se revela contra nós quando praticamos o pecado. Muitas vezes, obviamente Deus é amor, nós sabemos disso, muitas vezes as pessoas pregam são Deus de amor e tentam pregar que a gente pode fazer o que quiser porque Deus perdoa. De fato, Deus perdoa, mas há consequências do pecado, e a ira de Deus se revela também com aquele que vive na prática do pecado. E a partir do versículo 20, a gente vê a revelação dos atributos visíveis e invisíveis de Deus. O que quer dizer esse texto aqui?
que por causa da revelação de Deus para a humanidade, nós somos indesculpáveis perante Ele. Ninguém no dia do juízo vai poder dizer que não ouviu falar de Jesus Cristo e por isso está perdoado. Todos são indesculpáveis porque através da natureza, através da moral do ser humano, Deus se revelou. Só que para ser salvo é necessário que a pessoa creia em Jesus Cristo. Então por isso nós devemos pregar o Evangelho. A revelação geral de Deus, como se chama, que é a revelação pela natureza, torna o homem desculpável, mas não salva ele. Para salvar, ele precisa crer em Jesus Cristo. Então devemos pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas através de Jesus Cristo. Coloquei aqui também que pecado é falta de comunhão com Deus e com as outras pessoas. Lá em Romanos 3, 23, a gente tem um texto clássico, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Há uma separação entre Deus e os homens por causa do pecado. E o desejo de Deus também é que nós vivamos em comunhão. Então o pecado, de certa forma, separa os seres humanos entre si mesmo, e a relação entre Deus e o homem ficou quebrada por causa do pecado. Por isso Jesus Cristo veio e morreu na cruz, para que o ser humano pudesse se conectar novamente com Deus. Deus veio até o ser humano e a partir daí ele pode crer em Cristo Jesus. Ainda sobre as características do pecado, a gente pode ver pecado como culpa. O pecado se manifesta na nossa própria moral humana. A gente vê isso lá em Romanos 2, que a nossa natureza humana, nossa moral, ela já aponta para um Deus e nos mostra que há uma lei acima de nós. E todos nascemos pecadores. Em consequência do pecado de Adão, como eu falei no início, Adão é nosso representante lá no Jardim do Éden, e devido ao pecado de Adão, todos nós já nascemos pecadores e precisamos ser salvos por Jesus Cristo. Eu já li Romanos 3, 23, vou trazer só Salmos 14, versículo 3, onde diz: todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, a gente vê basicamente isso, que pela natureza humana as pessoas não fazem o bem em relação a Deus. Elas não querem Deus, o Deus bíblico. Eles querem Deus pessoal, o Deus que elas criaram. Mas o Deus bíblico, a sua própria natureza, as pessoas não querem. Então Deus precisa vir até o ser humano para que ele creia em Jesus Cristo através do chamado de Deus para a salvação. A separação de Deus e do homem, da humanidade. Gênesis 3, 23. Então, Deus mandou para fora do Jardim do Éden o ser humano por causa do pecado. Então já vê uma separação de Deus e os homens desde o Jardim do Éden. Há essa ideia tanto da separação física quanto da separação espiritual, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há degradação moral e espiritual também. O pecado é o castigo do próprio pecado, porque por causa do pecado nós vivemos em pecado. O ser humano vive em pecado. Claro, depois de regenerado, como eu falei, ele vai lutar contra esse pecado. Mas a tendência natural do ser humano é sempre pecar, é sempre agir contra Deus. Então, uma das consequências do pecado é o próprio ser humano viver nessa prática. Então, por isso, precisa que Deus venha até ele e religue o ser humano a Deus, e dê uma nova vida ao ser humano. Outra consequência é o sofrimento. O homem que peca sofre pelo seu pecado, e também os outros sofrem devido ao pecado. Eu vou ler Gênesis 3, 16 e 19 aqui. Acho que agora vai abrir o versículo. Diz assim, Gênesis 3, 16 e 19. E a mulher, aqui é Deus se referindo à mulher. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore
que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo no suor do seu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então é Deus se referindo aqui a Adão e a Eva a respeito da punição que eles teriam por havido pecado. E a gente vê que o pecado trouxe sofrimento, não foi somente a questão espiritual, mas a questão humana também. Como eu falei logo no início, o pecado afeta a nossa vida pessoal, mas afeta toda a cultura e toda a sociedade que vivemos. Toda essa degradação moral da sociedade é em virtude do pecado também. Muitas vezes os cristãos desejam ser tão militantes na política, achando que por meios ideológicos vão transformar o mundo. Mas não importa a ideologia política que esteja no governo, ele ainda vai ser governado por seres humanos pecadores. Nós não conseguiremos transformar o mundo somente por política, mas através do Evangelho de Jesus Cristo. Obviamente nós devemos lutar no lado político também. Nós devemos entrar em toda a sociedade. Mas a política em si, ou ideologias humanas, não transformam o coração humano. É Jesus Cristo que transforma o coração humano. Lá em Romanos 6, 23, a gente vê que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como o pecado entrou no mundo e trouxe a morte, Deus veio até nós para nos dar vida e vida eterna. A gente tem 3 aspectos a respeito da morte. A morte nos trouxe a morte física, quer dizer, o pecado nos trouxe a morte física, porque os seres humanos agora morrem. Provavelmente no Jardim do Éden não haveria morte, se não fosse o pecado ter entrado no mundo. Há a morte espiritual, que é a separação entre as pessoas e Deus, como falei, e a morte eterna. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai passar eternamente no inferno. Alguns grupos que defendem a ideia que se chama aniquilacionismo, que é a ideia de que quando o ser humano morre, ele deixa de existir. Mas a Bíblia para nós é clara que a alma ela é imortal. Então se o ser humano morre em seus pecados, delitos e transgressões, sem crer em Jesus Cristo, ele vai passar a eternidade no inferno. E essa é a morte eterna. Aqui entrando um pouco na questão da história, o teólogo Agostinho de Hipona, bastante famoso, ele desenvolveu a ideia de pecado por 3 analogias, que nos ajudam a compreender um pouco mais ainda a respeito do pecado. Ele trouxe pecado como doença, como força e como culpa. Pecado como doença é no sentido de que ele enfraquece a humanidade. E o pecado ele não pode ser curado por nenhum ato humano. Cristo é dessa forma o médico que cura o ser humano do pecado, aquele que cura nossas feridas. Lá em Isaías 53 a gente lê a respeito disso. Eu vou estar lendo Isaías 53, versículo 5, que diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa aqui é uma referência à morte de Jesus Cristo na cruz. Alguns tentam colocar esse versículo dentro do mistério de Jesus terreno aqui, que ele curou muitos durante aqui na terra. Mas pessoalmente entendo que isso aqui se refere à morte dele na cruz, e através dele nós somos curados. Deus tomou o nosso lugar ali na cruz. Ele pagou a pena que era nossa. E ao mesmo tempo ele satisfez a ira de Deus ali na cruz. A ira de Deus deveria cair sobre nós.
mas caiu sobre Jesus Cristo. Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus. E por isso nós podemos ser salvos. Por isso nós somos salvos. Por causa da morte de Jesus Cristo ali na cruz. Outra analogia que Agostinho faz é a respeito de pecado como força. O pecado mantém o ser humano aprisionado de tal forma que ele não consegue se aproximar, não consegue chegar até Deus, até a graça de Deus. Deus precisa vir até ele. Assim, Cristo é o libertador do ser humano. É aquele que liberta o ser humano da escravidão do pecado. Ele é a fonte de graça que anula, que destrói o pecado e nos dá uma nova vida. E uma outra analogia é pecado como culpa. Os seres humanos são culpados pelos seus pecados. E com isso Cristo veio nos trazer perdão e libertação desses pecados. O nosso livre-arbítrio, ele é rendido pela força do pecado. O ser humano não é completamente livre de fazer o que quiser. Nós temos liberdade de escolhas, mas ele ainda é cativo pelo pecado. Ele tem maior liberdade depois que ele é regenerado. Mas mesmo assim, ele continua sendo submisso ao nosso Deus. Então Deus nos liberta da escravidão do pecado. Ao longo da história do cristianismo, surgiram diversas heresias a respeito do ser humano, do pecado, da graça de Deus, da salvação. Uma das mais famosas que destacar é o pelagianismo. Não sei se irmãos já ouviram falar a respeito disso. Ele vem das ideias de Pelágio, que era um monge britânico. Pelágio é do quarto século, ele teve um debate com Agostinho de Hipona, na qual a gente estava falando agora. E para Pelágio, o pecado não atingiu o ser humano de forma a inclinar o ser humano para o mal. Ou seja, o pecado não atingiu nossa moral humana. A gente faz o que quiser, que o pecado não tem nada a ver com isso. O pecado de Adão e Eva de nenhuma maneira nos atingiu, para Pelágio. E para Pelágio, a capacidade humana de alcançar a perfeição, ela é plena. Todos nós podemos ser perfeitos, já que o pecado não influencia em nossa vida. Essa é uma heresia, é um grande erro, porque o pecado, como a gente estudou, ele traz consequências para a nossa vida. Consequências morais e consequências espirituais. O ser humano é inclinado para o pecado, para fazer o mal, mas Cristo veio até nós para nos libertar disso. Então, para Pelágio, o pecado ele comprometeu a sociedade de forma geral, mas não a moral do ser humano inata em si. E apesar de todas as consequências do pecado, a gente nunca pode esquecer que Jesus Cristo é maior do que tudo. Jesus Cristo morreu por nós lá na cruz, ele cancelou a dívida do pecado que tínhamos com ele. Eu vou estar lendo 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que ter sempre a certeza que maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Jesus Cristo é muito maior do que o pecado. Jesus Cristo é muito maior do que qualquer degradação social que o pecado possa ter trazido. Então devemos ter certeza que com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Em Colossenses 2, versículos 13 e 14, nós lemos assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então Deus, Jesus Cristo, cancelou a dívida que tínhamos com ele, cravando lá na cruz, e por isso nós podemos descansar na certeza que somos salvos e temos a vida eterna para desfrutar com ele também. Em vista de tudo isso, nós não podemos deixar de falar de Jesus Cristo e do seu amor que liberta a humanidade, que liberta o ser humano da escravidão do pecado.